Então vamos iniciar com uma oração. Pai querido e amado, mestre de todos nós, Jesus de Nazaré, nós que acreditamos na tua pessoa, nessa hora que aqui estamos pela virtude de tua infinita graça, e sabedores de que disseste, as palavras que vos digo são espírito e são vida. Assim que pedimos que nos dê compreensão e entendimento dessas palavras proferidas por teus filhos e coligados supra-humanos para o nosso progresso espiritual, que vamos estudar. Que estas iluminem nossas mentes e nossas almas, que mesmo fisicamente longes uns dos outros, sintamos a tua divina presença, para cada vez mais entendamos, conheçamos e pratiquemos tão sublime revelação, a qual te damos graças por tão bela e coerente obra, nascida da vontade do Pai Universal do Paraíso, que também redemos nossa graça, nossa gratidão por tanto júbilo de conhecer esta revelação, que traz alegria a nossos corações e nossas mentes. Te pedimos sabedoria para implantar essas boas novas em nossas vidas e divulgá-las aos irmãos próximos que encontramos no dia a dia, evangelizando assim o reino do teu Pai e nosso Pai, dando assim continuidade na tua missão na Terra, cujo objetivo é o de toda a humanidade. Que tenha consciência de que todos nós somos filhos de Deus, Pai, e assim somos todos irmãos, na verdade, na beleza e na bondade desse mesmo Pai. Que assim seja. Ok. Tá, então vamos aqui, inicialmente, dar uma visão geral, né, do que as religiões e as filosofias falam da morte, né? Existe até um termo, vamos dizer aqui, que estudado, né, científico, chama de tanatologia, né, que é o estudo científico da morte. Essa tanatologia também é explicado tanto cientificamente como religiosamente, tudo filosoficamente, até mesmo a nível legal, né, e também artístico. Então, o que é que isso aí engloba o quê? O pré-vida, a vida e principalmente o quê? O pós-morte, né? E também uma visão geral aqui do que é que as religiões, como cristianismo, protestantismo, espiritismo, hinduísmo, islamismo, taoísmo, judaísmo e as filosofias em geral, como também as tradições afro-brasileiras, né, tem do entender da morte, né? Aí, com relação a isso aí, aqui do lado direito do flash, nós temos o quê? Nós temos um vocabulário amplo, né? Que uns dizem que vão direto para o céu, outros dizem que vão para o inferno, né? Passa primeiro no depósito das almas. Não, que a morte não existe, é algo só da consciência, né? Não existe nada além, né? E existem as mais, vamos dizer assim, as mais estudadas, as mais que tem, e nós temos, que a maioria de nós temos fé, né? Temos que têm fé na reencarnação, outros acreditam, no caso, na ressurreição e também na transmigração. Então, colocando assim parte do que é um limite, né, entre Ocidente e Oriente, né? Aqui no lado ocidental que nós estamos, acreditamos mais em ressurreição e reencarnação, enquanto no Oriente se fala mais em transmigração e reencarnação, né? Essa transmigração, existe uma diferença entre a ressurreição, que também, quando que a ressurreição fala que é com relação só a homem, né? Ou seja, seria, no caso, a reencarnação, seria somente entre humana, né? Ou seja, você vem hoje como uma mulher, e na próxima vem como homem, depois vem como homem, assim por diante, mas não tem assim uma reencarnação com animais, né? A transmigração já é uma doutrina, se não me engano, indiana, né? Que vem lá do Egito, que Pitágoras falava muito, né? Que ensina que essa alma também pode transmigrar para um animal, depois ela pode vir como homem, e assim por diante, tá? Independente das nossas crenças, existe uma realidade, né? Existe a verdade. Esta é uma afirmação, né, que qualquer mente lógica compreende ser verdade, né? Ou seja, nós todos temos várias crenças, cada tipo de povo tem crenças diferentes, cada pessoa tem uma crença diferente, mas
é bom, por bem sabedor, né, um bom pensador, compreende que existe uma verdade. E vamos aqui começar a falar um pouco do que é que o livro de Urântia fala sobre essa fase, essa transformação chamada de morte, né? O livro começa a dizer mais ou menos assim, que a morte é apenas o começo de uma interminável carreira de aventuras, né? Então, o que é que o livro de Urântia também nos informa mais sobre isso? Bom, aqui tem um quadro separando mais ou menos, mostrando a carreira dos peregrinos ascendentes, né? Então, o que seriam esses peregrinos ascendentes? São os seres de origem animal com potencial ascendente. Isto é aqueles que possuem potencial de sobrevivência. As raças humanas e todos os mundos recebem a mesma administração divina de seus coligados e gozam da presença do Espírito em suas mentes, os ajustadores, né? Então, dentro dessa carreira, ele mostra aí, né, então, quer dizer, as etapas da existência, né, que vamos passar, né? Nós estamos no momento aqui, somos mortais planetários, né? Depois da morte, somos chamados de sobreviventes adormecidos. Depois de estudantes das noções, depois progressores monanciais, depois pupilos do superuniverso, peregrinos de Avona e os que chegam ao paraíso, ou seja, etapas de existência que nós começamos na Terra e desenvolvemos e vamos nessa terminável aventura aí no paraíso. Bom, aqui no planeta Terra e nos planetas de vida, nós temos um nascimento físico, né, constituição do corpo, né, e temos o que a gente já estudou, né, antes aí, né, temos o corpo físico, né, em um ser humano, né, vivo, mente, uma mente mortal também, como já aprendemos no livro Durante, um espírito, que é o ajustador do pensamento, uma alma, que está sendo criada por esse ajustador do pensamento e pela mente, né, e temos uma personalidade dada pelo Pai, né? Essa personalidade é como se fosse uma unidade que engloba esses itens que eu já falei anteriormente: alma, espírito, mente, corpo físico, né? A vida, né? Durante a vida tem a chegada do monitor e o nascimento da alma. O livro informa que assim que chega o monitor, começa o nascimento da alma, né? E temos também o que foi estudado, acho que na aula passada, uma dessas aulas passadas, sobre os 7 ciclos cósmicos, né? Ou seja, os 7 ciclos que nós temos que trabalhar dentro da nossa mente, né? Indo do 7º até o 1º, onde está o ajustador. E temos o fenômeno da morte, que o livro fala que nós temos nesse fenômeno 3 tipos de morte. A morte física, que é a morte do corpo, a morte intelectual, que é a morte da mente física, e a morte espiritual, né, que seria a morte da alma. Ou seja, quando nós dizemos que Jesus é o Salvador, ele é o Salvador da nossa alma. Seguindo nessa escalada aí, nós temos agora, já falando aqui sobre os sobreviventes adormecidos. Quem são? São todos os mortais com status de sobrevivência, que passam pelas portas da morte natural. No 3º período, personalizam-se nos mundos das mansões, né? São os seres, né, e os seres que não alcançarem mestria sobre a inteligência e o dom da espiritualidade, que lhes daria direito a ter guardiões pessoais, não podem, assim, imediatamente, né, indiretamente, tomar o rumo dos mundos das mansões. Essas almas sobreviventes que são a maioria, segundo o livro indica, né, essas almas sobreviventes devem descansar em sono inconsciente até o dia do julgamento de uma nova época, de uma nova dispensação, esperando pela vinda do Filho de Deus, que chama as listas da idade que julgue o reino.
E essa prática é geral em todo o universo local de Nevada. Ok, pessoal? Todo mundo aí acompanhando? Vamos lá. Então, continuando, né? O sono da morte. Então, segundo o livro de Urântia, quando um ser humano morre, ele fica totalmente inconsciente e também incomunicável. Né? E quais são os tipos de ressurreição que esse ser humano pode passar? Né? Pode passar pelo terceiro período, né? Vocês lembram lá da aula passada, de novo, lá sobre os 7 ciclos, né? Alcançando os 7 ciclos, ou alcançando pelo menos o terceiro, né, ciclo, você tem o direito de acordar, ressurgir no terceiro período. Né? Se não, entra em total inconsciência, né, chamada morte, fenômeno da morte, né, ou espera uma ressurreição milenar ou uma dispensação planetária. Né? Segundo o livro de Urântia, já tiveram 3 dispensações planetárias. A primeira, há 500 mil anos atrás, com o príncipe planetário, que isso significa o quê? Que com a chegada do príncipe, mais ou menos há 500 mil anos atrás, todos aqueles que ainda não dormiam, né, e foram ressurrectos nas salas de ressurreição, como um mortal que acorda, né, depois desse sono. Tá? A segunda dispensação, há 30 mil anos, há 38 mil anos atrás, quando veio Adão e Eva, acontecendo o mesmo fenômeno, né? Todos aqueles que estavam adormecidos tiveram a chance de ressurgir. Né? E a última, há 2 mil anos atrás, com Jesus de Nazaré. Da vida humana. O nascimento biológico. Nasce a criança em um corpo físico e uma mente, agindo e evoluindo para dar condições futuras à chegada do ajustador do pensamento em torno dos 6 anos de idade. Ele diz aqui, né? Chegada do ajustador do pensamento a 2.140 dias. Né? O Espírito Divino chega simultaneamente com a primeira atividade moral da mente humana. E esta é a ocasião do nascimento da alma. Daí por diante vem o desenvolvimento da alma, o crescimento e a evolução da alma, processo que ocorre durante toda a vida, né? Com base nas decisões do indivíduo, né? Dessa alma que está encarnada. Uma palhinha aí sobre os 7 ciclos psíquicos, né? Que já foi estudado. A missão da alma, né? A missão da alma é dominar a mente e encontrar o ajustador do pensamento no primeiro círculo. E este domínio determina o nível de evolução do indivíduo e o que acontecerá com ele logo após a morte. Né? Nem sempre que o ajustador encontra essa alma desenvolve até o primeiro círculo, quer dizer que ele vai fazer a fusão. Né? A morte física, né? Morte física do corpo e da mente. Uma personalidade mortal é considerada como tendo encontrado a morte quando os circuitos mentais essenciais da vontade, ação humana, tiverem sido destruídos. Isto é o que a gente chama de morte, né? A Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, chama lá no Apocalipse, no caso, ainda chama essa de primeira morte. Né? A Apocalipse fala da segunda morte, é o próximo item. Relativa à continuação das funções do mecanismo vivo do corpo, né? Ou seja, somente a morte do corpo e da alma que o ajustador estava fazendo essa espiritualização para uma mente, vamos dizer assim, superior, né? Uma mente espiritual. Né? É o que a ciência chama de hoje, aí, com relação à mente, é o que a ciência chama hoje de morte cerebral. Né? Mesmo alguns órgãos não funcionando, enquanto essa morte não vem cerebral, vamos dizer assim, hoje em dia a ciência ainda toma o ser como vivo. Né? Quando existe essa morte cerebral, não, é como se não tivesse jeito. É como se o ser humano tivesse realmente morrido. Né? A morte espiritual. Quando o homem mortal finalmente rejeitar a sobrevivência, quando ele houver sido pronunciado espiritualmente insolvente, na opinião conjunta do ajustador e do serafim sobrevivente,
né? Isso aí é a chamada, sim, de segunda morte, é o que a Bíblia chama de segunda morte, né? Ou seja, a identidade daquele ser deixa de existir, né? Para sempre. É como se ele nunca tivesse existido espiritualmente, né? É uma coisa séria para a gente se ligar na vida, né? Após a morte do corpo físico, retorna ao mundo elementar, né, do qual ele proveio, né, aquela história de volta para o pó, né, perduram dois fatores não materiais da personalidade. O ajustador, que leva consigo a transcrição da carreira mortal, ou seja, a transcrição, vamos dizer assim, espiritual daquela mente, né, e a alma imortal monancial, ou seja, a identidade do humano falecido, que fica sob a custódia do serafim designado. Com a morte, o ajustador perde temporariamente a personalidade, mas não perde a identidade. O ser humano, temporariamente, perde a identidade, mas não a personalidade. Agora, o paradeiro da personalidade, nessa situação, nem os supra-humanos sabem onde tá essa personalidade. Separadas dos seus ajustadores, estas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte, né? Curto se houver o despertar no terceiro dia, né? Longo se esperar uma dispensação milenar, né? Ou um filho criador ou um filho supra-humano vir numa dispensação especial, né? A reconstituição da personalidade. O corpo físico de carne mortal não fará parte da reconstituição. Claro, né? Então, essa ideia ainda é a ideia de algumas religiões, né? Tem gente que ainda tem essa ideia de que a ressurreição vai ocorrer com a ressurreição do corpo físico, ou seja, que o ser humano que aquele corpo que deu vida àquele ser humano que morreu há 500 anos, vamos dizer, vai ressurgir das catatumbas lá, vai levantar, né? Ainda se pensa assim, né? Ou seja, ele está aqui dizendo para a gente, o livro deixa bem claro que, ou seja, essa ressurreição é uma ressurreição a nível moroncial, né? Dados em outro local que a gente vai falar mais na frente aqui, né? Ou seja, aquele corpo físico ficou no pó, né? No planeta de origem. O serafim designado, que tem a identidade do sobrevivente, a alma imortal intacta, no ponto em que ela evoluiu, né? No ponto que ela evoluiu até o falecimento. O serafim designado auspicia o novo corpo, a forma moroncial, que é o novo veículo de vida para a alma. E o ajustador do pensamento, está responsável pela transcrição espiritual da mente do sobrevivente adormecido. A liberação do tempo e da matéria. A maior parte dos seres humanos morre porque, não havendo conseguido alcançar o nível espiritual para a fusão com o ajustador, a metamorfose da morte passa a ser o único procedimento possível por meio do qual podem escapar das correntes do tempo e das amarras da criação material, né? Ou seja, lembrando aqui novamente, né, que o ser humano pode não morrer, vamos dizer assim, né, se ele conseguir ainda em vida se unir completamente ao ajustador, né, a chamada fusão, né? Mas a maioria de nós precisa passar por essa morte material. Os peregrinos ascendentes. Quem são os peregrinos ascendentes? São os sobreviventes mortais do tempo e do espaço. São denominados peregrinos ascendentes, quando se tornam acreditados para a ascensão progressiva ao paraíso. Ou seja, que vai passar por aquelas 7 etapas que a gente viu ainda há pouco. Aqui temos mais ou menos aqui vamos dizer assim, uma ideia figurativa do que o caminho que vamos tomar, né? Ou seja, estamos aqui no planeta Terra, em Urântia, somos seres de origem animal, né? Em um mundo evolucionário, isso acontece também em outros mundos evolucionários, né?
Vamos passar por uma longa viagem, né? Basicamente cobrindo aquelas 7 etapas que a gente viu ainda há pouco, né? Até chegar à Ilha do Paraíso, né? E lá vamos alcançar o grau de finalitores, né? Ou seja, uma ascensão através do universo local, do superuniverso, até chegar no universo central como peregrinos ascendentes. Aqui, novamente, mostrando aqui as 7 etapas da carreira evolucionária dos peregrinos ascendentes. Ele diz, os acontecimentos do tempo e as lutas da existência material não são senão um andaime transitório, a fazer uma ponte para o outro lado, para a terra prometida da realidade espiritual e da existência superna. Ou seja, esse andaime aí, basicamente, vamos dizer assim, podemos pensar que seriam essas etapas aí, né? Que a gente vai ter que, tanto uns andaimes aqui só para a nossa vida aqui durante, mas também ainda tem esses andaimes superiores aqui, que seria em locais diferentes do universo, até chegar ao paraíso. Tudo isso aí para todos nós um dia chegar na perfeição, né? E cumprir o mandato do Pai que diz, né? Sede perfeito como eu sou perfeito. O verdadeiro significado do mandamento divino é esse: sede perfeitos assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e o atrai para o interior de si próprio, né? Esse interior de si próprio de novo, estamos nos reportando aqui, é o nosso Deus interior, o nosso Pai, o nosso avistador, na sua labuta longa e fascinante, para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. Pronto. A partir de agora, a gente vai basicamente entrar vamos dizer, no assunto do documento 47, né? E o assunto principal da aula, né? Até então, a gente está dando uma pincelada geral para a gente aquecer e ter uma compreensão melhor aqui do que o livro chama de os mundos das mansões, né? Esse mundo das mansões, o próprio Jesus falou nas Escrituras, né? Tem algumas traduções que falam ao pé da letra, dizem que é mansões, e tem outras que falam em moradas, né? O Filho Criador, quando em Urântia, falou das muitas moradas no universo do Pai. Num certo sentido, todos os 56 mundos que rodeiam Jerusalém, a capital do nosso sistema local, né, são devotados à cultura de transição dos mortais ascendentes. Os 7 satélites do mundo de número 1, todavia, são mais conhecidos como os mundos das mansões. Para a gente ter uma ideia de como onde está localizado esse mundo das mansões, eu consegui essa figura, né, essa ilustração, né? Nós temos aí, vocês conseguem ver aí o cursor, acho que não, né? Aqui onde está o cursor, né, seria a Terra, e daqui existe uma caminhada aqui grande, de anos-luz, né, de velocidade de luz aqui para chegar aqui, né? Uma distância enorme para chegar em Jerusalém, né? Jerusalém, né, lembrando, seria o quê? A capital do nosso sistema, que um dia terá 1000 planetas. Sistema pertencente ao universo local de Micael de Nébado, ok? Então, Jerusalém, a capital do nosso sistema, certo? Tem ao redor de si 56 satélites. Vocês estão vendo aí, esses 56 satélites? Nós temos aqui Jerusalém, né? E tem 7 satélites principais, e cada satélite principal desse tem 7 subsatélites. Então, se a gente fizer uma conta aí, nós temos aí 57 esferas. A esfera central, Jerusalém, 56 satélites, que tem os 7 mundos de transição, e cada um deles com 7 subsatélites. O primeiro
satélite de transição aí, chamaram de o primeiro mundo. O primeiro satélite seria o mundo dos finalitores. E ao redor desse mundo dos finalitores estão 7 subsatélites, tá? Que são o que o livro chama de os mundos das mansões. Os estudantes dos mundos das mansões. Os mortais sobreviventes que despertam nas mansões, ou seja, os mundos das mansões, pertencem a essa classe, os estudantes do mundo das mansões. É como se fossem estagiários dos 7 mundos das mansões, né? Então, estagiários do início da vida modoncial, né? Todos os 56 mundos que rodeiam Jerusalém, a capital do nosso sistema, são devotados à cultura de transição dos mortais, ascendentes, nós, né? Mas os 7 satélites do mundo número 1 são especificamente conhecidos como os mundos das mansões. Ok? Ou seja, inicialmente, nós mortais, depois da morte, vamos passar por esses 7 mundos das mansões, né? Ou seja, que são esferas de aperfeiçoamento progressivo, né? Não só são esferas da gente ficar lá retido, vamos dizer assim, à toa, né? Nós vamos lá, basicamente, vamos dizer assim, continuar a nossa caminhada até chegar um dia à casa do Pai. Em cada sistema local, há 7 mundos de mansões. Em geral, satélites e subsatélites, como a gente viu na ilustração anterior. Aqui nós vamos discorrer um pouco de como vamos dizer assim, as características básicas da capital, que a gente falou aí, né? Jerusalém, né? Rodeada por 7 satélites, com 7 subsatélites cada um, fazendo aqueles 46 que a gente viu ainda há pouco, né? Ele diz aqui que o clima de Jerusalém e a iluminação são controlados artificialmente, né? Você tem ideia? Essa informação bate com a informação que João Evangelista, lá no Apocalipse, fala da Nova Jerusalém, né? Os reveladores dizem que a temperatura de Jerusalém é em torno de 20 graus, né? E à noite, 10 graus centígrados, né? A atmosfera é composta de 3 gases, né? E os 7 subsatélites do mundo, número 1, aquilo que a gente já falou aqui, seria, ou seja, o mundo do primeiro mundo, o mundo dos finalitores, são os mundos das mansões. O mundo das mansões são esferas de treinamento, oferecem experiência de transição entre o planeta de origem, no caso aqui a nossa Terra, né, e os mundos espirituais avançados. O ser assume o seu treinamento intelectual e o desenvolvimento espiritual exatamente do mesmo ponto em que estava ao morrer. Ou seja, não ganha nada, não perde nada, né? Justo, né? Nestes mundos, os seres ascendentes começam a aprender o autocontrole para o benefício de toda a coletividade. A mente aprende a cooperação em como trabalhar com seres evoluídos e a apreciação entre liberdade e lealdade. Os 7 mundos das mansões estão a cargo dos supervisores manunciais, né? Seres, vamos dizer assim, treinados e para isso aí, né? E dos Melquisedeques, né? Há um governador atuante em cada um dos mundos, que é responsável direto perante os governantes de Jerusalém. Os espirongas funcionam no mundo das mansões de número 2 em diante, enquanto todos os 7 mundos, a exemplo de outros planetas de cultura de transição e do mundo 7 central, encontram-se providos de espornágios. Não sei se esses 2 seres aí já foram vistos aqui na escola, né? Mas um resumozinho simples para eles seria o seguinte: os espirongas dito que são progênie de Gabriel e do pai Melquisedeque, né? São seres evolutivos, né? Mas não são ascendentes, né?
E o trabalho deles, nesse plano, no plano mononcial, são basicamente de tarefas espirituais de rotina. Ou seja, eles são tipo tarefeiros espirituais, né? Fazem trabalhos do dia a dia ali, vamos dizer assim, né? Somente a nível espiritual, né? Não a nível físico, né? Enquanto que os espirongas são criaturas físicas, né? De origem animal. Então, são seres, vamos dizer assim, projetados, mas a nível de existência animal, né? E servem em todas essas esferas, né? Outra coisa interessante com relação a essas esferas, elas são todas artificiais, né? Não são como um planeta Terra, por exemplo, né? Que evoluiu há milhões de anos atrás para chegar onde está, né? Elas foram projetadas, né? Quem lembra lá do Star Wars, né? Que tinha lá uma lua artificial, lembram, né? Aquela lua artificial foi feita lá por seres humanos, aquela lua. Então, no caso aqui, ele está dizendo que essas esferas do mundo da mansão são esferas artificiais, foram projetadas e foram desenvolvidas até chegar ao ponto que estão hoje. Bem, aqui a gente vai falar um pouco aqui sobre o primeiro mundo, né, de transição, e onde ficam os satélites dos mundos das mansões, né? Ainda que os finalitores e alguns grupos de filhos já salvos e os seus preceptores sejam os residentes do mundo de transição de número 1, as providências são tomadas para o entretenimento de todas as classes de seres espirituais, mortais de transição e estudantes visitantes. Os espornágios, que funcionam em todos esses mundos, são anfitriões hospitaleiros para todos esses seres que possam reconhecer. Ou seja, para a gente entender, vamos dizer assim, melhor, nesse primeiro mundo aí, no mundo dos finalitores, é onde vivem os finalitores. São aqueles seres humanos que já foram na grande viagem, foram até o paraíso, retornaram, né, e estão, vamos dizer assim, vivendo, né, e vivem nesse mundo de finalitores aí, né? Alguns deles, no caso, né? Embora o mundo dos finalitores seja de rara beleza física e de extraordinária aumentação potencial, a grande morada espiritual localizada no centro das atividades é o templo dos finalitores, né? E aqui ele diz o seguinte, que esse templo nem sempre é visível vamos dizer assim, esses seres que estão recém-chegados aos mundos das mansões, só em casos especiais e também com a ajuda de alguns seres que conseguem deixar visível, né, esse templo. Durante toda a vossa experiência no mundo das mansões, estareis espiritualmente conscientes da presença de vossos irmãos glorificados, ou seja, dos finalitores, que alcançaram o paraíso, né? E o livro chega a dizer que é muito belo e repousante perceber a sede onde vivem esses seres, né? Onde vivem os finalitores, né? Nessa parte aqui, ele diz uma coisa interessante que é de interesse de todos nós, né? Ele diz o seguinte, que nenhum mortal ascendente pode escapar da experiência de criar filhos, os seus próprios ou dos outros, seja no mundo dos materiais, ou seja, onde a gente está vivendo hoje, ou subsequentemente no mundo dos finalitores, ou até mesmo em Jerusalém. Sobre isso aí, os reveladores declaram que os pais e as mães, vamos dizer assim, todos devem passar por essa experiência essencial, né? E não é uma noção feliz, a gente aqui na Terra pensar que a educação das crianças sejam só de responsabilidade das mães, certo? A responsabilidade, vamos dizer assim, perante a visão dos seres espirituais é que tanto o pai como a mãe têm esse dever e precisa passar por essa experiência de ser pai, né? De serem pais, né? E se não passarem aqui, vão passar no pós-morte, no mundo das mansões. Isso é uma informação, para mim, muito interessante. O berçário probatório. Na morôncia de transição número 1,
ou seja, no mundo dos finalitores, a esfera maior que abriga os sete mundos das mansões, está o berçário probatório, uma espécie de creche que recebe as crianças que morrem nos mundos evolucionários do tempo e do espaço, antes da aquisição do status individual nos registros do universo. Ou seja, isso para mim é uma informação maravilhosa. O ser humano ter a consciência que mesmo perdendo um filho aqui na Terra, ele possa vir a reencontrá-lo no mundo monancial. Né? Isso aqui, essa informação para as pessoas, principalmente as pessoas que já perderam um filho, chega a ser uma luz, né? Do mesmo jeito, é dito que o dispersar dessas crianças inicia-se da mesma maneira que fosse com adultos, ou seja, continua do ponto que eles despertam, né, nas monôncias. Os ajustadores vêm reduzir nessas crianças materiais exatamente como nos mundos do tempo, aos 5 anos, 10 meses e 4 dias. Né? E o livro continua a dizer que, vamos dizer, que quando essas crianças atingem mais ou menos a puberdade, por volta dos 16 anos, né, podem fazer a escolha, né, de sobreviver, né, ou também de não sobreviver. Né? E que eles escolhendo a sobrevivência, imediatamente eles são transladados para o primeiro mundo das mansões e começam a ascensão ao paraíso. Né? Então, também é outra informação reveladora. Tudo bem aí, pessoal? Então, estamos entendendo? Sim. Estamos entendendo. Perfeitamente, Magel. Tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo. Muito bom. Quando a vida material houver findado o seu decurso, se não houver sido dado preferência à vida ascendente, ou se essas crianças do tempo definitivamente decidirem contra a aventura eterna, ou seja, a aventura de Avona, a morte termina automaticamente com as suas carreiras. E acontece o mesmo com essas crianças, vamos dizer assim, com esses adolescentes, que acontece aqui com os adultos que também não querem seguir a aventura. Tá? Mas também, escolhendo o caminho da perfeição ao paraíso, elas serão imediatamente preparadas para translado até o primeiro mundo das mansões. Ok? Então, vamos seguir aí. A adoção de filhos. Todos os mortais sobreviventes que não tiverem filhos nos mundos evolucionários, ou seja, planetas como a Terra, devem adquirir essa experiência, que é essencial para a carreira evolucionária desses futuros finalitores, nos lares dos filhos materiais de Jerusalém, ou nos berçários probatórios. Ou seja, está bem claro que nenhum de nós vamos escapar, vamos dizer assim, né, de criar filhos, né, de passar por essa experiência de criar filhos. Né? Se não tivermos os nossos aqui, nós teremos que tê-los no mundo das mansões. Né? E ele diz, né, isso aí pode ser feito nos locais, pode ser em Jerusalém e pode ser também nos mundos finalitores, ou seja, onde tem o berçário probatório que a gente viu ainda há pouco. Tá? Em Jerusalém, se não me engano, eles vão criar os filhos materiais, tipo os Adãos e Evas. Né? E aqui e aí no berçário probatórios são as crianças desencarnadas cedo, que desencarnaram aqui no nosso planeta. Os estudantes dos mundos das mansões, que têm uma ou mais crianças no berçário probatório e que são deficientes quanto à experiência de paternidade, podem solicitar permissão de um Melquisedeque para transferir-se para o mundo dos finalitores, onde lhe é dada a oportunidade de funcionar como pai solidário dos seus próprios filhos e de outras crianças. Né? O livro diz que em média, a gente precisa criar 3 filhos aqui na Terra. E também, se não criou os 3 filhos aqui na Terra, vai fazer essa experiência ou completar essa experiência nas mansões. Tá? Aí a informação está dizendo, né? Se
vamos dizer que teve um ser humano que perdeu o filho aqui. Ele chegando na Morôncia, né, ele pode ter o direito, se pedir, né, ele diz aqui, né, uma permissão de um Melquisedeque para ser transferido para o mundo dos finalitores, onde a criança dele está vivendo. Né? Isso é informação maravilhosa. No primeiro mundo das mansões, todos os sobreviventes devem satisfazer aos requisitos da comissão de progenitores do seu planeta nativo. O livro diz que existe a comissão atual consiste de 12 casais de pais de Urântia, né, que tiveram oportunidade de criar 3 ou mais filhos até a puberdade, né, fazem parte dessa comissão. Né? E essa comissão, se não me engano, dura 10 anos. Né? Cada casal passa esperando os pais que vêm do planeta Terra, que devem passar por lá. No caso, se for o caso. Né? O primeiro mundo das mansões. Os principais, vamos dizer assim, as principais atribuições do primeiro mundo, ele diz aqui, o primeiro mundo das mansões é mais para a superação das deficiências da carne. Ou seja, começamos a fazer lá o que a gente não conseguiu fazer aqui, de uma maneira ou de outra não conseguiu fazer aqui. Isso para as almas, né, que precisam passar por esse estudo, por essas tarefas do mundo das mansões. Existem aquelas almas que são mais evoluídas, que passam apenas 10 dias. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui daqui a pouco aí. No primeiro mundo, vamos dizer que uma alma desencarnou, chega no primeiro mundo das mansões. Se ele tiver nível para chegar, vamos dizer, para ir direto para o terceiro mundo das mansões, mas ele tem primeiro que passar no primeiro mundo. Passa lá pelo menos 10 dias, vendo o que é que acontece lá, fazendo um estágio rápido, vamos dizer assim, né, que aqui na Terra ele já tinha adquirido já aquele grau, né, que ele não precisa mais ficar tanto tempo lá no mundo das mansões, vamos dizer, aprendendo a consertar a deficiência. Ele já passa 10 dias, vai para o segundo. Mas a gente vai falando aos pouquinhos sobre isso aqui, vamos dizer. Então, o foco da correção do primeiro mundo das mansões são as deficiências biológicas, defeitos de caráter relativos a sexo, família e parentes. Os ressuscitados reassumem suas vidas do ponto onde as deixaram no momento da morte. Ao acordarmos, notaremos considerável mudança devido ao atraso espiritual do nosso planeta. Um outro ser de outra esfera, normal e progressiva, sem ter passado pela rebelião, né, dificilmente notaria diferença quando chegasse no primeiro mundo das mansões, exceto pelo corpo físico, que apresenta uma notável diferença. A estrutura principal do mundo das mansões, o centro de todas as atividades do primeiro mundo, é a sala de ressurreição. O templo gigantesco de reconstituição da personalidade. Essa estrutura gigantesca é o ponto central da reunião dos guardiões seráficos do destino e dos ajustadores do pensamento e dos arcanjos da ressurreição. Ou seja, essa sala de ressurreição é o coração, vamos dizer assim, do primeiro mundo. É lá que ocorre, propriamente dito, a ressurreição de nossas almas. Vocês lembram que a gente falou atrás, aí, um pouco tempo aí, nós falamos que o ajustador tinha transcrição, né, da mente evoluída, né, enquanto os arcanjos estavam com as nossas almas. Então, é nessa sala de ressurreição que vai se juntar e dar vamos dizer assim, vai ser feito um reboot, vamos dizer assim, né, e vamos ressurgir, né, já em corpo mononcial. No primeiro mundo das mansões tem também o tempo da nova vida. Entende-se 7 alas radiais, as salas de ressurreição das raças mortais. Cada uma dessas estruturas é devotada à reconstituição
de uma das 7 raças do templo. Há 100.000 câmaras de ressurreição pessoal em cada uma das 7 alas, terminando em salas circulares de reconstituição que servem como câmara de despertar para até 1 milhão de indivíduos. Então, imaginem só o tamanho gigante que é essa estrutura altamente tecnológica, né? Por toda a eternidade, vós ireis relembrar das impressões profundas das memórias da vossa primeira manhã de ressurreição. Ou seja, imagina só o que ele chama aqui de o que veremos, o que sentiremos quando forem despertos aí em uma dessas salas aí. É algo assim divino. Só existe, eu acho que uma palavra aí para cobrir tudo isso aí, magnífico, né? Algo que vamos ter para sempre, eternamente em nossa memória, né? Se hoje, como encarnado, nós olhando para trás, já temos algumas memórias que sentimos grande júbilo, né? Quanto mais essa memória aí de ressurgir e continuar a vida para a eternidade. Inicia, no primeiro mundo, dá-se o início do esforço para aprender o significado da mota moroncial. Não sei se já foi dito na escola alguma coisa sobre a mota moroncial, né? Alguém pode me dizer se já foi falado alguma coisa sobre a mota moroncial na escola? Sim, viu, Major? Né? Basicamente ele diz o seguinte: a mota moroncial é como se fosse o que a gente chama aqui, o mais parecido que temos seria a filosofia, vamos dizer assim, a nível da morôncia, né? Uma definição assim bem básica. Já foi comentado pelo Henrique. Ok, muito bom. Após a ressurreição, é designado uma residência permanente a cada um dos ressurrectos, no caso, né? O livro diz que durante mais ou menos 10 dias, esses seres recém-ressurrectos recebem uma liberdade pessoal, né? E são dispensados dos serviços de imediato, vamos dizer assim, né? Aí eles podem andar pela vizinhança, né? Se familiarizar com o programa que eles vão ter pela frente, né? E ao fim dos 10 dias dá-se início o programa de aperfeiçoamento, né? Para dar seguimento aos estudos e às tarefas nos próximos mundos das mansões. O programa consiste em reassumir o aperfeiçoamento intelectual e o desenvolvimento espiritual, no nível exato em que estes foram interrompidos pela morte, do ponto em que houver deixado a vida aqui embaixo, né? Ou seja, deve ser feito, claro, né? Uma triagem, né? E vai ser alocado para, vamos dizer, várias classes, para grupos de pessoas que têm o mesmo grau de afinidade aí, no mesmo grau para seguir em uma classe lá do outro lado, né? Nesse mundo de correção e deficiência, algumas belas almas apenas permanecem em trânsito para o segundo mundo, ou até para o terceiro. É o que a gente estava comentando ainda há pouco, né? Se o recém-ressurrecto tiver grau para ir para o terceiro mundo, por exemplo, ele passa 10 dias no primeiro mundo, entra em sono, né? Outra situação, uma pergunta que pode ser feita aí, né? Se depois disso aí ainda se morre, né? Não se morre mais, né? Por exemplo, nasceu no primeiro mundo das mansões lá, né? Ressurgiu no primeiro mundo das mansões, para o segundo mundo das mansões vai se dar uma nova ressurreição, um novo sono, né? E a vida segue. O segundo mundo das mansões. Aqui, elimina-se os conflitos intelectuais e a cura de todas as desarmonias mentais. Os ascendentes, ou seja, os recém-ressurrectos, continuam como no primeiro mundo das mansões, formam um grupo de interesse, né, com seus contemporâneos, no caso, né, se comunicando ou visitando as almas amigas, né? Outra coisa interessante, né, o livro fala que você, a partir, se não me engano, já a partir do primeiro mundo das mansões, você já consegue reencontrar seus familiares que já fizeram a passagem, né, já estão do outro lado, né, e também os amigos, né?
A cada mundo se ganha um novo corpo monancial, recém-desenvolvido e adequadamente ajustado para aquele mundo, né? No momento de cada avanço de um mundo para outro, né? A situação de não morrer, né? Aquela história lá, né? Não, a gente não vai morrer de novo, né? A gente vai seguir para o próximo mundo, vai ser novamente adormecido, né? Vamos, através de transporte seráfico, do mesmo jeito que fomos da Terra até o primeiro mundo, vai ter transporte seráfico, né? E do outro lado vai ter também, no segundo mundo, também vai ter uma sala de ressurreição, que você vai fazer sua ressurreição também no segundo mundo. E assim segue, né? E o livro fala que existe uma diferença que é certo, né? Que o ajustador não vai se ausentar mais, né? Como na morte terrena, né? Tá? Lembraremos da nossa vida passada, no caso, estamos lá, a vida que a gente teve aqui, né? O livro também fala que nós vamos ter lembranças. Claro que não vamos ter todas as lembranças, vamos dizer assim, animais, né? Puramente materiais, nós não vamos ter essa lembrança, né? Mas vamos ter lembrança de tudo que valeu a pena. É aquela história, ou seja, vamos ter as lembranças conforme as transcrições feitas pelo ajustador do pensamento, né? Então, memórias para a eternidade, não memórias assim, vamos dizer assim, animalescas, aqui coisas triviais que se faz na Terra, não vamos ter isso, não vamos ter esse tipo de memória, tá? Vamos comeremos, apesar de o corpo não ser mais tão material como antes, continuam, né, em todos esses 7 mundos a se comer, a beber e também a se descansar, né? Ou seja, não vai ser um alimento físico como é um alimento como está aqui, de tanta dureza, né? Vai ser um alimento, vamos dizer assim, de uma energia material ainda, né? Mas uma energia mais, vamos dizer assim, viva, né? Onde só existe uma diferença, segundo os reveladores, né? Que todo esse alimento ingerido vai ser 100% utilizado, vai ser efetivamente utilizado pelo corpo. Ou seja, não vai haver resíduos, né? Ou seja, no mundo das mansões lá, ninguém vai fazer o número 1 nem o número 2, ok? Esse novo ser ainda será quase humano, mas a cada mundo existe um progresso definido. Ou seja, a cada mundo das mansões, aí, a cada esfera, né, haverá, ou seja, o nosso corpo vai ficar menos denso, né? Temos aqui um corpo mais denso, como estamos encarnados. Quando chegar no primeiro mundo, essa densidade já vai ser bem menos acentuada e vai, à medida que for para o terceiro, para o quarto, para o quinto mundo das mansões, vai se diminuindo essa densidade, até que em uma fase dessa nossa peregrinação, nós não vamos ter mais esse corpo nem monancial, vamos ter um corpo espiritual. O terceiro mundo das mansões. Aqui começa-se verdadeiramente a cultura monancial e alcançarmos um discernimento prático da mota, ou seja, aquela filosofia do além, vamos dizer assim, né? A filosofia já a nível espiritual, que todos devem estudar juntamente, ou seja, isso de uma maneira de outra quer dizer que estudar filosofia aqui na Terra já é um começo, né? É uma coisa boa. Juntamente com, vamos aprender o idioma de Satânia. Ou seja, é aquela história lá, né? O aprendizado vai ser eterno, né? Não é à toa que os reveladores dizem que o universo é uma grande escola, né? Vamos ter aprendizado continuamente, certo? Aquela história de chegar lá, e alguns pensam que a gente vai chegar do outro lado somente e tocar a harpa, ver os anjinhos voar, não é bem assim não. Mas é melhor do que isso, né? Aquilo que está aí é bem melhor. Aqui, um trabalho educacional mais positivo tem início. A educação, nos 2 primeiros mundos, é voltado para a natureza negativa das deficiências, pois tem a ver com a suplementação da experiência da vida na carne. Ou seja, vamos corrigir o que a gente não fez direito aqui, né? Ou seja, é uma cultura progressiva, né? Para a gente cada vez mais compreender a realidade das coisas, né? E uma compreensão mais inteligente também dos significados que a gente não aprendeu aqui, né? Vamos dizer assim, os significados cósmicos, né? E universais, né?
é um mundo de realizações pessoais e sociais. Ou seja, a vida social também continua eternamente em nossa longa carreira ascensional, né? Do outro lado, lá, nós vamos ter nossa família, nossos amigos, vamos fazer novas amizades, né? E vamos continuar a nossa vida num nível bem mais fino, né? Mais fino no sentido de dizer, bem mais consciente, né? Do que é a realidade espiritual. Quando residentes no primeiro mundo das mansões, será permitido visitar o primeiro mundo dos mundos de transição. Ou seja, quando nós estivermos no primeiro mundo das mansões, vamos poder visitar o primeiro mundo de transição, que é o mundo dos finalitores. Lembram lá? Que é o mundo onde está o berçário probatório. Depois, ao alcançar o mundo de número 2, será nos dado o direito e permissão, né, de visitar o mundo de transição de número 2, e assim por diante, né? Ou seja, o mundo de transição são aquelas 7 esferas principais, ao redor das quais tem as 7 satélites, né? Ou seja, o livro também fala que nós vamos poder também visitar Jerusalém, enquanto isso, tá? Ou seja, vamos poder visitar a capital do nosso sistema Satânia, periodicamente, né? E lá vamos encontrar amigos, vamos encontrar familiares, né? É como se... E também basicamente conhecer uma cidade nova, né? Que é Jerusalém, né? Ou seja, não deixa de ser um turismo educacional, né? Um social do além, né? Ou seja, quem é que não gosta de viajar, de conhecer novas civilizações, né? Novos locais? A isso também vai ser dado a gente no mundo das mansões. O quarto mundo das mansões. O quarto mundo marca definitivamente o início da carreira monancial, a carreira da alma, passadas as fases de capacitação dos anteriores, no caso. Ou seja, o que é que ele diz aí assim, né? Que apresenta-se uma nova ordem social baseada mais vamos dizer assim, em valores como a compreensão, apreciação mútua do amor, né? Ou seja, um serviço mais social a todos, né? Isso aí gradativamente vai crescendo a cada mundo. No mundo das mansões é que se aprende os idiomas do universo. Não se adquire o conhecimento de novas línguas automaticamente. Ou seja, aquela ideia romântica que a gente tem que depois de morto, lá a gente não precisava estudar, não precisava, ou seja, ir se falar uma língua só, né? Não é bem assim, né? Precisamos de um trabalho de estudo, né? De aprendizado, do mesmo modo que se faz aqui em Urante, né? Quando se vai aprender uma língua nova. O primeiro estudo de língua do mundo das mansões é o idioma de Satânia, que se inicia ainda no terceiro mundo. Depois, o idioma de Nébadon, composto de 48 caracteres, que se estuda no quarto mundo. E assim, antes de deixarem esse mundo, já terão dominado 2 idiomas. É isso aí, pessoal. O estudo contínuo aí. No quinto mundo das mansões. É neste mundo que se começa a estudar o idioma do superuniverso de Orville, composto por 70 caracteres. Pois, antes de se tornarem cidadãos de Jerusalém, é necessário conhecer, o livro fala que tem que conhecer, se não me engano, 3 idiomas, né? O idioma de Satânia, que é do nosso sistema local, o idioma de Nébadon, que é o do universo local, e o idioma de Overton, que é o nosso superuniverso. E é nesse mundo, o quinto mundo das mansões, que dá-se início à consciência de uma cidadania cósmica, um ponto de vista universal que resulta em sincero entusiasmo pela ascensão à Avona. Certo? Ou seja, a cada mundo que nós vamos passar, cada mundo das mansões, se expande os nossos horizontes, né? O estudo passa a ser... Nesse mundo aqui, o estudo no quinto já passa a ser voluntário. Até o quarto mundo, você estudou algumas coisas que tinha que estudar.
A partir do quinto mundo, os reveladores dizem que a gente já pode escolher algumas coisas diferentes uns dos outros, vamos dizer assim, né? Sem ser, vamos dizer assim, obrigado a estudar aquilo ali. O serviço altruístas também aqui e a adoração nesse mundo aumenta cada vez mais. A passagem para o quinto mundo das mansões representa um imenso passo à frente na vida de um ser em progresso social. A experiência nesse mundo é uma verdadeira antecipação da vida em Jerusalém. Tá? Aqui já estamos descortinando, depois de passarmos os 7 mundos das mansões, nossa próxima morada vai ser em Jerusalém, a capital do sistema. Né? Lembrando que em Jerusalém nós já estávamos visitando, né? Lembram que a gente já tem condição de visitar algumas partes de Jerusalém, né? Mas o nosso destino próximo é morar em Jerusalém, né? Lembra que Jerusalém basicamente é aquilo lá que a Bíblia, né? Que os reveladores lá, o livro de João fala, né? É a Nova Jerusalém, né? Na quinta mansônia, inicia-se o aprendizado sobre o mundo da constelação, que é a próxima etapa da carreira evolucionária. Além de estudar para chegar em Jerusalém, já começa também a estudar no quinto mundo das mansões estudar algumas coisas, como é que se vive, o que é que se vamos fazer no mundo das constelações, ou seja, Edêntia, né? Depois de Jerusalém, os reveladores nos contam que vamos para Jerusalém, né? Quando eu falo assim, vamos, é um tempo aí considerável, né? Ou seja, para se aprender tantas línguas, para se aprender tantas coisas novas, não vai ter pressa. Não vamos nos preocupar com o tempo, né? Como se nós nos preocupamos tanto com o tempo aqui na Terra. Realmente, eu sempre fico pensando quando os reveladores eles falam repetidamente que nossa vida aqui na Terra é muito rápida, né? É uma passagem passa rápido. E a gente tem consciência disso à medida que a gente está ficando velho. Quanto mais velho a gente fica, quanto mais rápido a gente cai real, que é rápido mesmo. Isso aí avisa aos novagantes, aí, os novatos, aí, os jovens, mais jovens. O sexto mundo das mansões. O sexto mundo marca o início da preparação para a etapa da carreira espiritual. Começa a instrução na técnica de administração universal. Se vocês lembram, repetidamente, de vez em quando, em alguns documentos, os reveladores falam sobre isso, né? Sobre essa administração que a gente vai aprender, né? Ou seja, a partir do mundo daqui, a gente vai estudar administração universal, né? Eu penso assim, que o livro Durante dá a entender que enquanto formos peregrinos ascendentes, nós vamos estudar estamos estudando para uma carreira futura, ou seja, mesmo depois que a gente vai atingir o paraíso, vamos ter um trabalho no futuro, e pelo jeito esse trabalho vai ser um trabalho administrativo, que a gente aprende muita administração, a começar aí pelo sexto mundo das mansões. A fusão com o ajustador geralmente ocorre nesse mundo. O que quer dizer o revelador aí com isso? A fusão com o ajustador geralmente ocorre nesse mundo. A maioria claro que essa fusão pode acontecer desde Urântia, e vai acontecer muito mais quando Urântia chegar em luz e vida, né? E é isso aí, a gente já viu isso antes, eu não sei se vocês já viram, mas o livro fala isso, né? Mas, geralmente, na situação que nós estamos hoje, o mundo, a maioria faz a fusão no sexto mundo. Mas também é possível fazer a fusão aí para frente. Pode-se adiar a fusão para Jerusalém ou até mesmo para, se não me engano, da Edêntia, que seria o ponto limite. Tá? Mas, geralmente, estamos recebendo aqui informação que no sexto mundo das mansões, geralmente, ocorre essa fusão. Logo após a fusão, esse novo ser monancial é apresentado pela primeira vez aos seus companheiros com um nome novo. Ou seja, é nos revelado aqui que, após a fusão, vamos ganhar um nome novo. E também é dito que, depois da fusão, é concedido 40 dias de retiro espiritual.
um descanso das atividades que já vinham fazendo no sexto mundo. À medida que forem deixados para trás o mundo das mansões e os vestígios grosseiros da origem animal, tornaremos-nos mais e mais amáveis. Isso é muito bonito, né? Se Deus quiser, a gente chega lá, né? Imagine só, todos nós urantianos mais amáveis. Se não podemos ver isso hoje, mas certamente veremos no sexto mundo das mansões. As grandes atribulações do passado, passadas nessa vida, transformam os seres, deixando-os mais amáveis, mais compreensivos, comprensivos e tolerantes. Uma questão de educação que muitos de nós não tivemos oportunidade em nossas famílias e na vida da Terra. Uma compensação amorosa e misericordiosa com os que não alcançaram esse padrão divino encarnado. Isso é misericórdia, né? Isso é equidade para todos os filhos de nosso Pai. Alguma pergunta, pessoal? Já estamos no sexto mundo. Tranquilo. Tranquilo? Todo mundo está entendendo aí? Será que estão entendendo mesmo aí? Pelo menos seguindo a trilha? Sim, eu estou. Ótimo. Então, vamos para frente aí. O sétimo mundo das mansões. A experiência nessa esfera é o coroamento da carreira pós-mortal. Aqui, diz os reveladores que vamos receber instruções de muitos educadores, todos cooperando na tarefa de ir morar em Jerusalém, que é o nosso próximo passo, tá? Jerusalém, a cidade santa do Apocalipse, né? Pra você ter ideia, se eu não me engano, o São João fala, né? A cidade que não vai necessitar de templo, nem de sol, nem de lua, né? Batendo com o que o livro do Anta fala, né? Ou seja, que a luz é artificial, né? Existe uma diferença entre os seres que habitam os mundos normais, em era de luz e vida, e os seres que habitam mundos retrógrados como o nosso. Pois é, nossa vida aqui urante é puxada, né? Não é fácil e bem diferente daqueles mundos não rebelados, né? Mas aqui no sétimo mundo das mansões, começam a desaparecer as diferenças entre vamos dizer assim, os moradores que viveram em planetas que não sofreram rebelião, que já estão bem adiantados, né? E os que sofreram rebelião em nosso sistema. Então, aqui no sétimo mundo, as nossas almas já estão mais equiparadas, tá? É como se não tivéssemos passado, temos o mesmo grau, vamos dizer assim, daqueles que não passaram pelo mundo em rebelião como nós. Aqui no sétimo mundo das mansões, sereis purgados de todos os remanescentes de uma hereditariedade desafortunada, de um meio ambiente pouco sadio e das tendências planetárias não espirituais, né? Nessa parte, os reveladores chegam a dizer assim, que nesse mundo das mansões, no sétimo mundo das mansões, serão erradicados os últimos remanescentes da marca da besta, né? Se a gente for falar na marca da besta aí para um crente, para alguém que lê a Bíblia, o cara não vai entender bem como a gente entende, né? Ou seja, essa marca da besta seria basicamente somente a nossa herança genética, né? Mesmo que tivemos, além de virmos de seres biológicos materiais, animais, nós tivemos um desenvolvimento fora do comum, né? Vocês lembram lá, né, que no começo lá do planeta, né, os portadores da vida, né, aqui como sendo um planeta de modificação, eles encontraram um problema e não conseguiram resolver. Um problema biológico, é o que dá a entender lá, né? Aí chegaram para o outro e disseram, não, deixa esse problema que quando vier Adão e Eva,
né? Eles vão resolver isso aí tranquilo e não vai ter problema para os urantianos, né? Mas vocês também se lembram o que ocorreu com Adão e Eva, né? E a gente está aqui nessa situação no mundo cheio de doenças, né? Cheio de mazelas, cheio de coisas que a gente estamos não pagando a conta, né? Mas estamos levando, estamos sofrendo com isso, né? Mas isso aí eu acredito que a longo prazo, na nossa caminhada, a gente vai equalizando isso aí, né? Isso porque Deus é justo, né? A gente um dia vai estar equalizado isso aí. E vamos ainda ser, como o próprio livro fala, né? Vamos ser reconhecidos, pertencentes a um planeta e vamos ser diferenciados, né? Vamos ser chamados de quê? Tem até um nomezinho que vamos ser chamados aí, né? Quem lembra aí? Das pessoas que Agondonteiros. Agondonteiros, justamente. Por termos passado por tantos apertos que não são da nossa, vamos dizer assim, não temos responsabilidade direta por isso, né? Mas vamos ser reconhecidos lá na frente, né? E vai esse nome e vamos ser chamados de agondonteiros, né? Seres de muita fé, né? Amém. Dá-se início a uma nova adoração mais espiritual do Pai invisível. Eu acredito, né? Toda vez que eu leio essa questão aí, esse dizer, né? Eu lembro lá daquele encontro que Jesus teve com, parece que é Sicar, né? O nome da pessoa lá do poço de Abraão, né? Que ele chega a dizer para aquela mulher do poço, né? Lá, que ele pede água, né? Que vai chegar o tempo que Deus vai ser adorado não nos templos, não nas montanhas, né? Mas vai ser adorado em espírito, né? E o ápice disso aí, vamos dizer assim, se a gente não conseguir fazer isso aqui durante, adorar o Pai em espírito ainda, mas vamos aprender plenamente no sétimo mundo das mansões. Dentro de certos limites, um ser ascendente pode escolher permanecer no sétimo mundo com o propósito de esperar por um membro retardatário. Ou seja, no sétimo mundo das mansões, se eu quiser esperar pelo filho, pela esposa, ou seja, é permitido. Até certo, por exemplo, a minha mulher já disse que não vai esperar por mim, que ela tem muita curiosa, então não vai esperar por mim, eu vou ter que esperar por outros, no caso aí, ou alguém esperar por mim, né? É uma coisa interessante isso aí. No mundo de origem, vamos dizer assim, ou da mansões, né? Pode-se seguir para a próxima etapa da existência, né? Nesse caso aí, quando eu vou para a próxima etapa, nós já vamos ser chamados de progressores mononciais. Ou seja, a próxima etapa aí seria residir em Jerusalém, né? Lá já vamos ser chamados de progressores mononciais naquela escala naquelas etapas que a gente viu no início. No momento da partida, todos se reúnem no mar de cristal, com o intuito de dar. Todos já devem estar pelo menos familiarizados, né, desse mar de cristal que existe na Morôncia, né? Então, os reveladores diz aqui, né? No momento da partida, ou seja, de uma classe aí que está saindo do sétimo mundo das mansões para ir para Jerusalém, né? Todos se reúnem no mar de cristal com o intuito de dar adeus a esses seres revolucionários. Centenas de milhares de vezes puderam visitar Jerusalém, mas dessa vez partirão como residente da capital e não apenas como visitante. É uma despedida emocionante. Agora, uma coisa interessante que ele diz aí, ó, centenas de milhares de vezes que pudesses visitar Jerusalém. Então, para visitar um lugar centenas de milhares de vezes, haja tempo. Então, vamos passar um tempinho lá no sétimo mundo das mansões, é o que tudo indica. Então, mais uma vez, definindo aqui progressores moronciais. São os seres evolucionários em avanço pelos mundos das mansões, as esferas dos sistemas da constelação, até as esferas do universo local. São chamados como os progressores moronciais, né? Daí em diante, né? A progressão moroncial constitui parte do avanço contínuo do nosso intelecto, da nossa mentalidade, né? Ou seja, para a gente dominar cada vez mais
amorôncia, né? Até um dia terminar essa carreira de, vamos dizer, mononcial e entrar verdadeiramente na carreira que seremos espíritos puros, vamos dizer assim. A cidadania de Jerusalém. A recepção de uma classe de graduados das maçônias é motivo para que toda Jerusalém se reúnam em um comitê de boas-vindas. Os reveladores dizem que nesse dia, até os espornágios rejubilam-se com a chegada dos ascendentes de origem evolucionária, né? As quais eles acompanharam também durante o mundo das mansões, né? João, o evangelista revelador, teve uma visão da chegada de uma classe de mortais em avanço, vinda do sétimo mundo das mansões para o seu primeiro céu, as glórias de Jerusalém. Ele registrou: eu vi como se fora um mar de vidro misturado ao fogo, e de pé aqueles que haviam alcançado a vitória sobre a besta, que originalmente estava neles, e sobre a imagem que perdurava até o mundo das mansões, e finalmente sobre os últimos traços das marcas, no mar de vidro, com as harpas de Deus, e cantando a canção da libertação do medo mortal e da morte. Inclusive, parece que de vez em quando eu tenho uns amigos que são crentes, tem uma música chamada Eu Vi. Começa desse jeito, eu vi. Basicamente diz o que está dizendo esse pedaço aí, que é encontrado na Bíblia, que casa com o que diz o livro de Urântia. Paulo também teve uma visão do corpo de cidadãos ascendentes e mortais em perfeccionamento, em Jerusalém. Vós vieste, todavia, do monte Sião, e para a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, e na companhia dos anjos inumeráveis, para a grande assembleia de Micael e dos espíritos de homens cujos justos tornados perfeitos. Ou seja, o que a gente está recebendo hoje como revelação mais direta, né? João e Paulo e outros também receberam essas revelações aí particulares, que está na Bíblia, né? E também está aí existem revelações também que estão em outros meios, né? Depois que os mortais tiveram alcançado a sede central do sistema, Jerusalém, as ressurreições propriamente ditas não mais serão experimentadas. Ou que seja, a forma moroncial que nos foi dada quando partimos para o mundo das mansões, a cada mundo nós íamos fazendo uma ressurreição, né? Ele está dizendo para a gente aí que dessa vez aí a gente não precisa mais passar pela câmara de despertar final, né? Foi deixado para trás no sétimo mundo das mansões. Mudanças foram feitas no nosso, vamos dizer assim, nosso corpo moroncial, né? E vamos continuar a nossa caminhada. A personalidade mortal, iniciada nos mundos evolucionários e possuindo a carne como tabernáculo, resididas pelos ajustadores e envolvida pelo Espírito da Verdade, só estará plenamente mobilizada, realizada e unificada a partir do dia em que esse cidadão de Jerusalém for dada a permissão para partir para Edente. Ou seja, já é a outra parte, né, do que foi proclamado para um corpo ponancial, ou seja, tendo um corpo ponancial de Nébado, né, um ser sobrevivente. Nós saindo de Jerusalém, nós já vamos sair como um ser sobrevivente e imortal, né? Mas isso aí já é um estudo para as próximas palestras, né? Mas a partir daí nós já temos uma contínua, vamos dizer assim, ligação com os ajustadores, né? Nós não vamos mais passar por aquela ressurreição e o ajustador vai estar continuamente ali com a gente, tá? Uma personalidade, nós seremos o quê? Uma personalidade de status moroncial, né? Um verdadeiro, o que chamam, o que a Bíblia chama lá de um verdadeiro filho dos altíssimos. O próprio livro de Urântia fala isso. A morte física é a técnica para escapar da vida na carne, ou seja, um fenômeno que faz parte dessa nossa vida, da vida eterna, né?
que a gente está cada vez mais aprendendo e graças a Deus, né, graças a Jesus e aos supra-humanos, né, nós estamos tendo essa oportunidade de cada vez mais conhecer um pouco mais desse mundo pós-morte, né? Basicamente, a palestra era isso aí, meus irmãos, tá? Só mostrando aqui para vocês o que, além do que foi dito sobre os 7 mundos das mansões, a gente está dando um resumo do que nós ainda temos pela frente até chegar no paraíso. Passamos pelo mundo manancial, né? Nós falamos lá que paramos em Jerusalém, a sede do sistema. Depois nós vamos lá para a constelação Edência, para os satélites da constelação, depois para a Edência, né? Depois vamos passar por 490 esferas que orbitam a capital do universo local, Salviton, né? Daí, saindo de Salviton, já vamos ser um ser espiritual, né? E vamos seguir essa caminhada que está aí. Vamos para as 7 esferas ao redor da capital do setor menor, né? Depois 70 esferas da capital do setor maior, 490 universidades que rodeiam a sede do superuniverso, ou seja, haja chão para a gente chegar no paraíso, né? Então, era isso aí que eu tinha para vocês. Todo mundo ficou muito calado, não foi, basicamente aí é um ensino, vamos dizer assim, mais de lógica, né? Não tem tanto valor espiritual envolvido, né? Para se comentar, a gente não se emociona tanto, né? Mas basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham fixado alguma coisa e sejam façam um bom grado disso aí. Muito grato. Valeu, Magela. Oh, Bacana. Muito obrigada, Magela. obrigado, Magela. Magela, não é que a gente não se emocione, é que a gente fica espantado tudo que a gente vai ter que fazer ainda, entendeu? É essa a questão aqui. O nosso caminho é muito longo, entendeu? Então, tu começa a olhar todo esse caminho, esse fluxo aqui, e aí tu fica pensando assim, puxa, isso aqui não é nada, não é nem o início, isso aqui a gente está assim na baba, tá no tapete só. Periferia. É muita informação, né? É muita informação, mas é uma informação bem coerente, né? E se a gente tinha alguma coisa já de básico, dá uma revisada no básico e a gente aprende a concatenar mais as coisas. Mas vamos conversar mais sobre isso. Muito legal. Muito legal, Magela. Muito obrigado. Muito boa aula. Obrigada. Obrigada, Magela. Muito boa aula. Parabéns, Legal. viu? Obrigado a vocês aí. Boa noite. Obrigada, Magela. Gratidão, Magela. Um abraço. Foi bom, tá bem didática, muito boa. Valeu. Tô E aí, cansada, Adriana? Magela. Eu tô cansada só de pensar que vai ter que fazer ainda isso aí. Tô exausta. Agora, ainda, viu, Magela, ainda você vem falar que centenas de milhares de vezes nós temos que passar. Depois de centenas de milhares de vezes a gente ter ido a Jerusalém. Imagina só o tempo, né, para isso. Então, se a gente realmente for passar do 1º ao 7º sem aqueles 10 dias, é um tempão. A gente não vai nem perceber o tempo lá, né? Porque aqui nesse mundo material, a gente se foca em segundos, minutos, horas, dias, anos, né? Séculos. Mas lá, acho que a noção de entender o tempo, acho que vai ser diferente, né? Acho que o tempo nem vai existir para a gente, assim, na preocupação, né, da gente passar por todas essas escolas, esses mundos, né? Nós vamos tirar de letra, né? Tirar de letra. Quando nós percebemos, já estamos lá na frente. Magela, eu queria tirar uma dúvida. A personalidade, você falou, e também está no livro, que ninguém sabe onde está essa personalidade quando a gente sai daqui, né? É isso que eu entendi? Mas aí... Pode continuar, continue, por favor.
Mas aí quando a gente sai daqui, como ela não tem uma numeração, ela não é rastreada, digamos assim, ela, pelo que eu entendi, ela vai dentro da alma. Mas por que que eles dizem que ninguém sabe aonde está a personalidade? Pois é, os supra-humanos dizem que, vamos dizer, mesmo aqueles que passam 3 dias, né, vamos dizer assim, para fazer a ressurreição no terceiro dia, durante esses 3 dias, o que eles sabem é que o ajustador fica com a mente espiritualizada, né, com o trabalho dele que ele fez aqui na Terra, né, e o anjo, né, fica com a identidade da alma, né? Quanto à personalidade, os supra-humanos dizem para a gente que nem eles sabem onde é que está, não sabem o paradeiro, né? Tanto ao terceiro dia como se numa ressurreição milenar. Mesmo uma ressurreição milenar, os supra-humanos não sabem onde é que está a personalidade. Ou seja, é um mistério até para os supra-humanos. Tá. E aí você também disse que a gente vai receber um outro nome, eu não anotei o planeta. Então, quando a gente surge novamente, né, na ressurreição, até chegar nesse planeta, que nome que tem nós teremos? É o nome da Terra? O livro fala o seguinte, ele diz que no sexto mundo das mansões, a maioria de nós vamos encarnar, vamos fusionar com o ajustador. Se não, já fusionamos antes. Então, a maioria vai fazer isso. Aí ele diz outra informação, que depois da fusão, vamos ganhar um nome novo. Então, no meu entender, até nós fusionarmos, até antes de fusionarmos, devemos ter os nomes que temos hoje. E devemos ter, também seguido de um número, né? Mas devemos ter o mesmo nome. Mas após a fusão, que pode acontecer no sexto, acontece mais no sexto, segundo os reveladores, pós-fusão, vamos ganhar um novo nome. Só depois que fusionarmos. E aí você disse que nós temos uma desarmonia mental. Você sabe dizer aonde no livro que está falando isso? Que ele fala que depois nós não vamos ter mais uma desarmonia mental. Não, o livro fala isso aí é dentro do documento 47. Tá. Documento 47, que é o documento que eu falei, basicamente. Isso aí, se eu não me engano, o que é? No segundo mundo das mansões, já vai ter um trabalho com as almas recém-chegadas para aqueles que tiveram uma desarmonia mental, vamos dizer, consertar essa desarmonia, né? Entrar numa harmonia. Né? Vamos passar lá por estudos, por trabalhos, de maneira tal que a gente vai experimentando essa harmonia necessária para continuar a nossa caminhada. Mas essa desarmonia é clara no planeta Terra, né? Magela, antes da fusão... Obrigada, Magela. Valeu. Magela, antes da fusão, nós somos conhecidos pelo número do nosso ajustador. Pois é, mas imagine só, também acredito que somos conhecidos com o nosso nome. Imagine só, lá eu vou encontrar a minha mãe. Ela não vai chegar para mim, número tal. O Geraldo, né? Para mim é isso, né? Agora, claro que a nível espiritual, vamos ter um número que é conhecido como o número do ajustador. Concordo plenamente. Quando eu falo conhecido por eles, né? Não por nós aqui. Mas nós vamos lá, vamos ver nossos amigos, vamos ver nossos pais, vamos ver... né? Vocês vão continuar te chamando de Magela mesmo. Justamente. Eu acho que tem coerência, né? Aí você vai chegar lá e falar assim, prazer, eu sou o Magela. Eles falam assim, não, você não é o Magela, não. Você é o número tal. Que é isso? Na igreja que eu era membro, né, tem uma opção de cânticos bacanas e tem uma música que fala sobre de estar na alvorada e disse, lá verei a minha mãe, lá verei também meu pai, lá verei o meu Jesus. Bacana essa música, viu? Depois eu posso até passar para vocês esse cântico. É muito bonito, muito antigo, né? Até cantado por 4 vozes masculinas. Mas, enfim, parabéns, Magela, pela aula, muito gostosa. Dá uma esperança, né, de ir para lá, né?
reavive a fé. Magela, eu tenho uma pergunta. Sim, senhora. Com relação às crianças, as crianças que morrem aqui no nosso mundo e depois ressuscitam lá no mundo das nações, elas continuam o crescimento lá? Como que é? Sim, segundo esse mesmo capítulo aí que a gente está falando, que a gente fez o estudo, e eles continuam na parte que ele fala dos sobreviventes, né, dos mundos finalitores, né? Ele fala que sim, eles vão continuar, só que vão ter um crescimento, né? E vai até ter a idade adulta. Até chegar ao ponto de mais ou menos 16 anos de idade, que seria o que eles chamam de adolescência, né? Até chegar ao ponto de chegar à adolescência e ter um poder de escolha de querer continuar a vida ou não continuar a vida. Se quiser continuar a vida, eles vão para o primeiro mundo das mansões como se tivessem vindo da Terra, né? Mas continua do mesmo jeito o crescimento. É uma coisa fora de série, magnífica, é uma esperança profunda para uma pessoa que perdeu um filho. Isso é muito... Sim, eu não lembrava dessa parte. Aí eu lembrei, eu tenho parentes que morreu quando criança, aí eu fiquei pensando nisso. Obrigada. Magela? E essas crianças que vão ser reeducadas lá nesse mundo, tem a idade que tem que haver só após, já tem escrito em algum lugar no livro que é só após elas ter recebido o ajustador, ou antes, ou aborto, alguma coisa assim, que a gente possa saber? Ele fala que pode ser antes. É tanto que ele fala que quando chega por volta dos 6 anos, ele dá 5 anos, tantos meses e tantos dias, que eu não estou lembrado aqui agora no momento, mas ele chega a dizer, quando chegar lá do mesmo jeito, vai receber o ajustador. Então, quer dizer que antes disso aí, tem crianças que chegam lá antes da idade do ajustador. Ele só não especifica isso aí que você está perguntando, tipo assim, caso do aborto, caso de uma morte prematura, né? Ele não especifica isso. Pelo menos eu não estou atentado para isso. Nesse capítulo eu não vi, e pode ser que tenha em outra parte, mas ele não atenta. Mas ele fala em crianças sem ajustadores, de 2, 3 anos de idade, que vão crescer normalmente, e quando chegar aquela idade de receber o ajustador, vão receber um ajustador do mesmo jeito que ele estivesse na Terra. Magela, eu não entendi. Por exemplo, a criança, no 3º dia, ela morre. A mãe nem sabe que abortou. Então, ela chega lá e ela vai continuar crescendo. Quando o pai chegar, ela já está grandinha, é isso? O livro não cita esse exemplo. O livro cita um exemplo de crianças que ainda não receberam o ajustador do pensamento, ou seja, crianças com idades menores de que 5 anos de idade, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, o livro cita mais ou menos isso. O livro não é específico dizendo isso aí, essa sua questão. Entendeu? Ok, obrigada. Magela, você me ouve bem? O microfone está meio ruim aqui, me ouve bem? Está bem. Eu queria pegar carona nessa questão que foi levantada pela Isabela, porque, claro, nós todos aqui vamos ter que, na verdade, nós temos uma longa caminhada ainda pelo mundo das noções, até em razão dessa imperfeição que, enfim, que é comum a nós aqui, né, do mundo dos tempos. Mas a construção, e claro, essa passagem ali vai permitir que a gente expurgue aí, que a gente, na verdade, acabe refinando e que a gente acabe aí, enfim, atingindo um nível de perfeição maior. Mas quando existe a construção da nossa alma aqui, e quando a gente começa a construir essa alma em cima de valores, né, em cima de atitudes e de valores, a gente começa a construir essa alma que mais tarde vai se transmutar na mente que a gente vai ganhar no mundo das morôncias. A impressão que às vezes eu tenho é que, na verdade, não vai haver oportunidade para que lá esse desequilíbrio mental ainda se manifeste na minha identidade. Às vezes a impressão que eu tenho é que
esse desequilíbrio mental, na verdade, é alguma coisa muito própria do físico, da matéria. Algo assim que não conseguiria sobreviver para se manifestar no outro plano. Mas o livro fala que, na verdade, a gente vai ter também que apurar esse desequilíbrio mental. Aonde que esse desequilíbrio mental acaba se escondendo dentro dessa nossa identidade, assim, para acabar voltando a se manifestar nesse outro plano? Você tem alguma ideia? Bem, eu vejo assim, quem sabe até não é que seja, quem sabe até não seja se manifestar, mas sim uma necessidade de um encontramento, né? Tipo, vamos fazer um paralelo aí com a questão do sexo. Nessa parte aí também, ele diz que os desajustes sexuais vão ser ajustados lá, entendeu? Então não quer dizer que a pessoa vai chegar lá desajustado, mas ele vai ter de uma maneira ou de outra, que o livro não revela, de passar por aquela experiência que ele não teve aqui com o sexo, vamos dizer assim, né? Que o livro não revela. Então, para mim, nessa sua questão aí, é mais uma falta, lacunas, vamos dizer assim, mentais, que não foram, como é que se diz o ajustador lá? Que o ajustador não conseguiu ainda completar, viu que não tinha, que o ajustador não traduziu, né? Ele traduziu para o espiritual, que ele não conseguiu traduzir para o espiritual. E lá ele complementa. Mas eu acho que necessariamente ele não vai apresentar. Eu digo isso por quê? Porque na parte do ajustador, lá no documento 110, ele fala que o ajustador faz essa transcrição das memórias que têm poder de vida eterna, memórias que têm valores espirituais. Então, é só isso que ele faz. Então, eu vejo que responderia essa sua questão no seguinte sentido, que a pessoa, no pós-morte, não vai trazer esse desequilíbrio, mas ele vai trazer falta de um equilíbrio, uma lacuna tal, que ele vai aprender ou seja, de uma maneira ou de outra, ele vai ganhar lá. Mas não apresentar e ter alguém para corrigir. Eu vejo assim, nesse aspecto. Né? Em função dessa situação que o ajustador transcreve apenas tudo aquilo que é de bom, transcreve tudo aquilo que para a vida eterna. Então, ele não ia transferir uma memória que o cara pudesse levar para a vida eterna, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo que são as lacunas que faltam, no meu entender. Sobre essa questão dos translados, né? Por exemplo, a gente vai ter que passar de mundo a mundo, né? Do número 1 para o número 2 e vamos ter que mudar de corpo, né? Para poder atender aquela realidade ali daquele próximo mundo, certo? Agora, parece que quando chega no número 2 em diante, aí poderemos fazer a viagem para Jerusalém, para visitando Jerusalém ou outro mundo ali que você queira, né? Agora, eu fico pensando, se para eu mudar de mundo para a próxima fase, eu tenho que adormecer e chegar lá receber um outro corpo. Mas por que eu posso viajar para Jerusalém ainda no segundo mundo ou no terceiro com aquele corpo ainda? Você entendeu? Entendi. É uma boa pergunta, né? O livro fala em transporte seráfico, né? O que posso entender é que esse transporte seráfico pode ser também feito por inteiro, né? Nesse trajeto aí, né? Mas é uma boa pergunta. Se tiver alguém aí que possa me complementar aí, eu cedo a resposta aí aos universitários. Mas é uma boa pergunta. O livro fala em transportes seráficos. Agora, também eu posso entender assim, que lá, já que é o mundo das mansões, nesse caso pode ser um transporte material das mansões. Mas isso aí já é um pensamento, já é uma saída, né, vamos dizer assim, para a questão. Mas, de repente o teletransporte, né? Igual se faz na Enterprise, lá da Star Trek, né? Isso aí é uma boa pergunta. Essa pergunta é equivalente àquela pergunta de quando, da queda de Adão e Eva, que teve alguns filhos que escolheram ficar
Alguns filhos que estavam encarnados escolheram ficar e outros filhos escolheram ir para Jerusalém. Aí eu pergunto, os que escolheram ir para Jerusalém, eles foram todos desmaterializados, depois é que foram para lá? O livro não deixa, não responde, só deixa esse espaço aí para a gente pensar. Uma saída é dizer que eles foram desmaterializados, aí sim, é como se fossem mortos, né? Foram desmaterializados, aí entraram no sono da morte e seguiram em transporte seráfico. Seria mais ou menos uma questão dessa que você está fazendo aí agora. A saída que eu vejo coerente, que não, eu não diria que é desse jeito, seria que existe lá matérias, né? Transportes materiais que não sejam transportes seráficos, que poderia ter feito isso. Que o livro fala que quando a gente vai em Jerusalém para isso, a gente só vai a uma parte de Jerusalém. Se eu não me engano, é como se fosse tipo assim, uma sala eu não estou lembrado do nome agora, mas é um local próprio para esses encontros, entendeu? Eu não vou visitar 100% de Jerusalém. Se tiver alguém que tem uma ideia para complementar. Magela, o que eu entendo dessa parte aí é que os anjos, eles podem transportar seres moronciais, sem nenhum problema. Também. Então, assim, a gente lá, com o corpo moroncial, pode visitar os mundos de transição e podemos visitar também Jerusalém. A questão de quando a gente vai passar de um mundo para o outro, que a gente recebe um corpo novo, não é porque o anjo não consiga transportar esse corpo para o próximo mundo, e sim porque a gente vai para uma etapa diferente em que o nosso corpo será menos sutil, ou seja, aos poucos a gente vai perdendo matéria e se tornando cada vez mais sutil ao longo desse processo aí dos 7 mundos das mansões. Mas não porque o anjo não conseguiria transportar-nos de um mundo para o outro. Então, assim, as viagens, os passeios podem ser feitos. E seremos transportados por um serafim de transporte. Isso. Transporte seráfico compatível com o corpo que eu tiver lá. Isso. Agora, quando a gente tiver graduado para passar para o próximo mundo, aquele corpo fica lá e a gente recebe um novo corpo melhorado no próximo mundo das mansões. Muito bem, eu aceito. É uma coisa coerente. É coerente. É isso aí. Aí, sim, quando eu for de um mundo das mansões para outro, eu vou perder, vamos dizer assim, eu vou ter que diminuir o grau, vamos dizer assim, dessa matéria moroncial física. Eu vou passar para outro corpo, ele fala mais sutil. Aí sim, eu preciso de uma operação especial de ressurreição. Eu vou ter que ir para outra sala de ressurreição. Beleza, cobre, beleza, isso aí. Muito bom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vou ter que sair. Deixa um abraço para todos aí. Um abraço, gente. Obrigado, Magela, mais uma vez. Obrigada, Magela. Ótimo. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Magela. Valeu. Boa noite. Foi muito clara a sua exposição. Isso aí é muito bom, você ter ideia. É uma coisa reconfortante. Você ter ideia, minha esposa, ela era tipo kardecista, acreditava muito em reencarnação. Ela teve câncer, né? E durante o câncer ela começou a estudar o livro da mansão. Ela disse, eu não quero mais voltar para cá. Entendeu? Mais ou menos assim. Ela voltou para a religião, pega aquilo, ou seja, tem aquela ideia, mas ela compra. Uma das coisas que chamam ela para o livro de Urântia foi esse capítulo, foi esse documento. É reconfortantíssimo, né? Uhum. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até logo. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau.